2 Coríntios 1, o verso 3 e 4, e você pode ler comigo. Está escrito assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias. E agora, igreja? E o Deus de toda consolação. Vamos repetir isso? O Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com quem somos, com quem nós mesmos somos consolados de Deus. Amém. Esse verso ficou em meu coração o dia todo hoje. Eu busquei meditar, refletir e entender que Paulo está falando aqui de um sofrimento, ele está falando de uma dor, ele está falando aqui de um momento difícil. E a Bíblia está dizendo, irmãos, que neste momento de dor, no momento de sofrimento, no momento de batalhas, o que o Senhor proporciona, o que Deus oferece para nós? Consolo, ajuda. O Senhor estende as suas mãos e com a sua misericórdia traz sobre nós, o bálsamo, a unção, que vai trazer, irmãos, uma renovação para a nossa vida. Mas eu quero aqui, irmãos, aplicar esse verso, principalmente aqui o verso 4. Vamos inicialmente aí, só fazer mais uma vez a leitura do que acabamos de ler, só para a gente entrar nesse assunto aqui, que nos consola de toda a nossa tribulação. O que Deus faz, igreja? Ele nos ajuda, Ele estende a sua mão, Ele nos cura, Ele está, irmãos, sempre pronto para socorrer a gente aonde? Na tribulação. Eu gostaria que você, se puder, claro, marque algumas coisas que vai ser dito, irmãos, para não cair no esquecimento, principalmente gravar na porta do coração, dentro do coração, para guardar a palavra e não tropeçar, como diz o salmista, Mas uma coisa que eu quero que você reflita, não só agora, diga comigo assim: a dor não anula o propósito. Vamos repetir isso? A tribulação não atrapalha o propósito. Que a gente acabou de repetir a mesma coisa, só mudando as palavras. Muitas são as pessoas que, por causa de uma dor, por causa de uma luta, por causa de um sofrimento, por causa de uma batalha que está sendo travada, irmãos, as pessoas estão abrindo mão do que Deus tem para a vida dela. Elas estão retrocedendo, não aguentando mais, elas estão desistindo daquilo que o Senhor então tem para fazer na vida dela, na família dela. Eu estava refletindo hoje, irmãos, que toda dor tem um propósito. Amém, igreja? Todo sofrimento tem um propósito. Você já parou para entender qual é o propósito de Deus no sofrimento que você tem enfrentado? Na dor que você tem sofrido? Pastor, só eu sei a dor que eu sinto, por esse problema de saúde, por esse problema conjugal, por esse problema financeiro. Tem gente que chora, irmãos, não só aqui no sentido literal, mas o coração está sangrando, está machucado, está ferido. Então a dor tem sido grande. E Paulo está dizendo, irmãos, que graças a Deus que nós temos o nosso Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação. Então, o que a gente precisa entender, irmãos? Nada acontece por acaso. Pode dizer isso para a pessoa que está perto? Diga assim: nada acontece por acaso. Diga: tudo tem um propósito. Amém? Hoje pode estar doendo, mas amanhã você, irmãos, vai entender o porquê a dor de hoje, o porquê o sofrimento de agora. Porque tem um propósito, tem, irmãos, um mover de Deus ali, eu creio que até nos preparando para que amanhã, não propriamente em tempo de 24 horas, mas em um tempo breve, um tempo daqui uma semana, um mês, daqui um ano, 10 anos, não sei, o amanhã, a gente já está então capacitados por Deus para ajudar a consolar, porque um dia nós fomos consolados. Eu não vou entrar nesse ponto aqui, mas Paulo está dizendo bem assim: o Senhor hoje te cura, para que amanhã você, através da palavra, possa ajudar outras pessoas a serem curadas. O Senhor hoje te liberta, hoje o Senhor transforma a sua vida, para que você amanhã faça acontecer, irmãos,
a mesma coisa que Deus fez acontecer na sua vida, né? É uma observação que não pode ser descartada, mas se a gente olhar, esse é o sentido que o Paulo está dizendo aqui para a igreja, e hoje para nós está sendo apontado assim: somos consolados para amanhã poder consolar as pessoas, né? Ajudar como um dia nós fomos ajudados, amém? Só que, irmãos, eu fiquei perguntando para Deus, né, o sentido dessa mensagem, e eu creio que preparando alguns corações, algumas pessoas, que muitas vezes ela olha para o lado de servir a Deus como se fosse um mar de rosas, servir a Deus como se tudo fosse facilitado, e onde muitas pessoas estão fracassando, porque estão apenas achando que é dessa maneira. E Paulo está dizendo aqui, irmãos, que existe tribulações, existe, irmãos, dor. Tribulação é sofrimento, né? Sofrimento, irmãos, traz dor. Então Paulo está falando aqui que servir a Deus, estar na presença do Senhor, vai ter momento de dor, vai ter momento de sofrimento, vai ter momento de perseguição, de, olha, luta, mas a gente tem que sempre lembrar que em todos os momentos, em todas as circunstâncias, o que a Bíblia está dizendo, irmãos? Que o Senhor nos consola, o Senhor nos ajuda, o Senhor está, irmãos, com a sua mão estendida para nos dar o auxílio necessário para a gente então suportar, para a gente então dar a sequência, né, no propósito que estamos vivendo. Amém, igreja? Então, eu vejo que esta palavra, o que o apóstolo Paulo está nos mostrando, é para mostrar também que o nosso Deus, Ele é o Pai de toda a consolação. Porque quantas são as pessoas que dizem assim: o meu problema é diferente, a minha luta é maior, a perseguição, o sofrimento, só eu sei o que eu tenho passado. Irmãos, embora seja grande, né, o sofrimento, embora seja doloroso essa dor, o Senhor está falando que não importa o estágio do sofrimento, das lutas, das perseguições. Paulo está dizendo à igreja que Deus consola todas as pessoas, independente do que está passando. Amém, igreja? Porque, olha só, eu vejo que é nesse ponto que muitas pessoas, elas acabam então desistindo. Sabe por quê, irmãos? Vê se você pode entender dessa maneira também. Claro que o Espírito Santo que vai te convencer, né? Eu vejo que, irmãos, a gente aprende mais nos vales, mais nas lutas, a gente aprende mais nos desafios do que, irmãos, naquele momento de celebração. Eu não sei, você pode olhar para a sua vida, você vai ver qual foi o momento que você mais aprendeu. Na luta, na adversidade, quando as pessoas estão te apedrejando, quando as pessoas estão te perseguindo, quando você está sofrendo. Irmãos, você já parou para analisar que ali você pode tirar lindas e grandes lições para a sua vida? Só que muitas vezes a gente não olha para esse lado, a gente vai olhar para a dor que está sendo grande, a gente vai olhar para o sofrimento que não acaba, a gente vai olhar, irmãos, e vai valorizar aquele momento desconfortável, e a gente vai fazer daquilo como se isso fosse para sempre na nossa vida. E não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está nos mostrando, irmãos, que nós temos um Deus que, apesar da tribulação, apesar do sofrimento, apesar da dor, Deus não perdeu o controle da sua vida. Amém, igreja? Diga isso para a pessoa que está perto. Aponta o dedo profético aí, no indicador, para a gente interagir, profetizar aí na vida do irmão ou da irmã. Diga assim: Deus não perdeu o controle da sua vida. Aí, irmãos, internamente, a gente vai ficar indagando. Mas se Deus não tivesse perdido o controle, se Deus verdadeiramente Ele me ama, não tem esses questionamentos? Se Deus realmente Ele quer o bem para mim, por que eu estou passando por isso? Quem que nunca pensou isso, né? Por que eu passo por isso? Por que eu enfrento isso? Por que tem esse sofrimento? Por que irmãos, a própria leitura aqui traz a resposta. Eu também não vou aqui aprofundar na resposta, porque não é o sentido da mensagem, mas a mensagem, a resposta dessa pergunta, por que a gente sofre, por que a gente passa pela dor, por que coisas terríveis acontecem, olha o finalzinho do versículo 4, aí a resposta, né? Olha só, vem a tribulação, o Senhor nos consola, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, em alguma dor, em algum momento difícil, com a consolação que nós mesmos somos consolados
de Deus. Aí, irmãos, eu paro para analisar e fico pensando assim, tem gente que fala assim, parece que tudo de ruim, Deus me escolheu para passar por isso. Tudo de errado, tudo de pesado, tudo de sofrimento, parece que só eu sofro, só eu sinto dor. Para com isso, irmãos. Todas as pessoas, elas passam por momentos difíceis. Eu estava meditando que, eu acredito que você já parou para analisar, ninguém está imune ao sofrimento. Amém, igreja? Você pode alertar esse irmão que talvez tenha esquecido isso, né? Diga assim, ninguém está imune ao sofrimento, né? E você vai olhar para a sua vida e você fala assim, mas é só eu que sofro. Não, você olhar para o lado também tem gente sofrendo. Se olhar para frente você vai ver tem gente também sentindo dor. Você vai olhar para trás e você vai ver pessoas também passando por dificuldade. Ou não é assim, irmãos? Claro que é. Então ninguém está imune ao sofrimento. Ninguém está, irmãos, né, totalmente, livre da dor. Não, isso não existe. O que a gente tem que fazer é buscar a Deus, irmãos, se aprofundar no Senhor, é entender que tendo luta ou não, eu tenho um Deus que vai estar na minha vida, vai estar me socorrendo, me ajudando, me auxiliando, para que eu não venha a ser vencido pelo maligno, né? E aí, irmãos, é tirar dessas lutas, desses sofrimentos, aprendizados, né? Pare para analisar, irmãos, o que você pode aprender com essa adversidade que você tem enfrentado. Senhor, me mostra o que eu não estou vendo. É uma oração que todo mundo deveria fazer. Senhor, que eu possa enxergar o que eu não estou enxergando. Senhor, que eu possa ver o que o Senhor quer me mostrar. Porque, irmãos, tudo tem, irmãos, um propósito. Amém, igreja? A dor não anula o seu propósito. Tem gente que diz, Deus parece que até já desistiu do meu propósito, porque é sofrimento, é luta, é dor, é perseguição, é humilhação, é tanta coisa, parece que eu não tenho nem mais propósito. Para com isso. A dor, a luta, as adversidades não anulam o propósito. O propósito está em você, e você precisa, irmãos, estar em Deus, para que Ele te console, para que Ele te ajude, e você então passe dessa fase, passe então desse momento, passe, né, dessa situação que você está enfrentando. Amém, igreja? Então diga comigo, não existe dor por acaso, tá? Perseguição é grande, essa perseguição não é por acaso não. A dor está ao extremo, não é por acaso essa dor. Essa luta no casamento, essa dificuldade que você tem enfrentado, irmãos, não é por acaso. Só que uma coisa a gente tem que entender. Eu tenho sempre pegado alguns cultos nossos, feito cortes. Foi ontem, eu estava vendo um corte que eu até publiquei, sobre a murmuração. Irmãos, a murmuração vai abrir brechas para Satanás. Paulo disse, não murmureis como muitos murmuram. E esse é o momento, irmãos, de dor, né? O momento ali do sofrimento, onde muitas pessoas elas aproveitam disso como se fosse um apoio para murmurar, para reclamar. Então não murmure no sofrimento. Está doendo, irmãos? Não murmura não. O que é murmurar? É reclamar. Sabe que tem gente, irmãos, sempre fica procurando alguém para ficar reclamando do que está acontecendo? Então, ao invés de murmurar, reclamar, vai aos pés do Senhor e chore aos pés de Deus. Ao invés de ficar murmurando, ao invés de ficar reclamando, vai aos pés do Senhor, irmãos, e coloca ali essa dor, coloca ali esse sofrimento. Mas aí fala para um, fala para outro, de repente toda a igreja está sabendo, de repente, né, toda a vizinhança está sabendo, o ambiente de trabalho, todos sabem da dor, do problema, do casamento, da situação financeira. Irmãos, isso não vai te ajudar em nada. Pelo contrário, vai até, se tem alguém que torce para a sua derrota, para o seu fracasso, como diz o ditado, é uma munição para essa pessoa usar de sair, para então fazer algo para tentar te barrar. É assim ou não é, irmãos? Sim ou não? Então diga para a irmã, para o irmão aí, diga assim, não murmure diante do sofrimento, ore a Deus. Amém? Irmãos, não murmura não. Mesmo diante da dor, tem ali um propósito. Eu vou ficar com um propósito, eu vou ficar com o que o Senhor tem nos dado, para então ser transformado por Deus. Tá, irmãos? Eu vejo que o Senhor, Ele está nos ajudando a entender que toda dor, né, toda dor tem um propósito. Todas as lutas têm, irmãos, algo que o Senhor quer nos mostrar.
Embora no momento a gente não está entendendo, a gente não compreende, a gente fica indagando, fica se perguntando, procure entender: Senhor, eu preciso tirar lição de vida, eu preciso sair, né, dessa batalha, olha, aprovado. Eu não posso ser reprovado nessa situação. Eu estava lendo também hoje, irmãos, João capítulo 20, o verso é o 27. Abra aí a sua Bíblia. João capítulo 20, o verso de número 27. Ainda na mesma sequência aí do tema que estamos falando, que na dor existe o propósito. Lembra dessa história aí? Passa os olhos aí se você já encontrou na sua Bíblia. Não vamos ler toda a história, mas passa os olhos aí no capítulo 20, aqui propriamente. Se você pegar o 26 até o 29, você já vai identificar a história aí. Lembrou? O que está falando aqui, irmãos? De Tomé. O Tomé, que tem aquela frase que todo mundo já deve ter escutado, né? Só acredito vendo. Aí Jesus foi lá e repreendeu ele, né, ensinando ele. Lá no verso 29, Jesus até falou assim: Tomé, bem-aventurados que não viram e creram. Então, irmãos, não fica se apegando às frases do mundo não, porque olha Jesus aqui repreendendo, né? Tem gente que só fica nessa também, só acredito vendo, né? Não, bem-aventurado é aqueles que não viram, mas acreditaram no poder de Deus, acreditaram na mudança, na transformação. Então, fique com a palavra, né? Mas olha só, igreja, o Tomé, ele não acreditou que Cristo havia sido ressuscitado, né? E a Bíblia está falando aqui que Jesus chegou ali no lugar onde estavam fechados, pode ver no verso 26, Jesus chegou, estando eles, né, para dentro ali de portas fechadas. Jesus saudou a todos: a paz seja convosco. Aí no 27, o que está escrito? Depois disse a Tomé, Jesus direcionou diretamente a Tomé e disse: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Amém. Olha só, igreja, eu fico pensando aqui, olhando para essa declaração de Cristo, é um pensamento meu, claro, né? Fico pensando, irmãos, Jesus com todo o seu poder e glória, ele não poderia ter ressuscitado sem nenhuma marca no seu corpo? Pensa comigo aí. Ele não poderia, irmãos, ter ressuscitado sem nenhuma cicatriz? E por que ele ressuscitou e ficou a marca? Ficou ali a cicatriz? Já parou para analisar? É aquilo que a gente está falando desde o início. As marcas, a dor, a cicatriz, irmãos, não anula a promessa. Olha o quanto isso é profundo, é forte. Diga comigo: as minhas cicatrizes valida o meu testemunho de vida. Porque quando você, irmãos, é ferido, quando alguém te machuca, quando você vence, supera, você dá a volta por cima, você tem marcas, sim ou não? Tem marcas, experiências, venci. Isso aqui eu passei, isso aqui eu enfrentei. Então, irmãos, as cicatrizes vai validar o seu testemunho. Eu estava analisando hoje, irmãos, que as marcas de Cristo, ressurreto, né? Ressuscitado ali, veja, irmãos, não sumiram, porque aquela cicatriz, aquela marca, validava a promessa, validava a mensagem da cruz. Aí a gente traz para nós nos dias de hoje, irmãos, vai ter momentos que você vai se machucar, vai ferir, vai doer, vai ficar cicatriz. Mas comece a olhar com os bons olhos. Essas experiências, irmãos, essa cicatriz é para você olhar, irmãos, o quanto Deus foi bom com você, né? E que te deu condição de você ter vitória, ser consolado, ser ajudado e não ter desistido do seu propósito. Porque muitas pessoas, logo quando está doendo, ela quer desistir. Aí eu tá sofrendo demais, vou separar, tá doendo demais, vou embora, não quero mais, né, perseguição, isso. Aí as pessoas, irmãos, que cicatriz vai ter, né, ali de vitórias, de conquista, de superação, de dar a volta por cima, se as pessoas não foram consoladas, ajudadas, ao ponto de então, né, vencer aquela batalha.
Então eu vejo aqui que essa mensagem que Jesus está aqui falando para Tomé, para nós hoje, ele está dizendo, irmãos, que as nossas cicatrizes, elas validam o nosso testemunho de vida. O seu testemunho de vida passa, irmãos, a ter credibilidade quando você vence um problema e você fala assim, ó, venci de fato, não é só fachada não. As pessoas vão olhar para você e vai falar, realmente, o fulano, o ciclano venceu, e com essa vitória, a pessoa, irmãos, lá na frente, no amanhã, no tempo breve ali, ela vai poder ajudar outras pessoas a se consolarem, diante daquilo que passou. Amém, igreja? Então diga para a pessoa que está perto assim, ó, a sua dor tem propósito. Ó, diga assim, se está doendo, é porque tem propósito. Misericórdia. Isso é a verdade, né? Mas ninguém, irmãos, quer a dor. Ninguém quer a perseguição, o sofrimento. Ninguém quer, irmãos, passar por situações difíceis de aperto. A gente, vamos falar assim da atualidade, a gente quer as coisas facilitadas, a gente quer as coisas de mão beijada, a gente quer só amor e paz, a gente quer só vitórias, felicidades, e não que a gente não possa, irmãos, desfrutar de tudo isso, podemos, mas quando vier a dor, quando vier a perseguição, quando vier lutas, quando vier o aperto, tem um propósito nisso. Tem uma grande vitória que Deus está preparando para me dar nisso. E eu não vou abrir mão do propósito de Deus por causa dessa dor. Eu não vou abrir mão do propósito de Deus por causa dessa perseguição. Amém, igreja? Você pode receber essa palavra? Diga assim, eu não vou abrir mão do propósito de Deus por causa da dor. Irmãos, viva o processo entendendo o propósito. Procure entender, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Senhor, o que o Senhor quer me mostrar? Ele vai te mostrar. Ele vai, irmãos, Jesus não mostrou para Tomé a cicatriz? Mostrou. Jesus também vai mostrar para nós, irmãos, a cicatriz que a gente não está enxergando, vendo, entendendo. O Senhor quer, irmãos, que a gente permaneça nele, sem duvidar o que Deus pode e vai fazer em nosso favor. Quantas são as pessoas que falam assim, mas é impossível o meu casamento ser revertido? É o que o mundo aí fora fala. Mas Jesus disse a Tomé, dizendo assim, bem-aventurado os que não viram, mas creram, acreditaram. Então, irmãos, fique firme, buscando a Deus, servindo ao Senhor, honrando, sendo fiel, porque, irmãos, você se apegando com Deus, você vai ter condições. Deus, ele vai te consolar, ele vai te ajudar. A gente tem que entender, irmãos, o sentido verdadeiro do significado consolo. Consolo, é a ajuda do alto, irmãos, a unção é o bálsamo, é aquilo que o Senhor tem para aliviar as nossas dores, o que o Senhor tem, irmãos, para enxugar as nossas lágrimas, o que o Senhor tem, irmãos, para estender as mãos e nos ajudar quando a gente estiver sem força. Às vezes falar só consolo, como se fosse o braço amigo, o ombro amigo, não é só isso não, é a unção de Deus sobre a nossa vida, fazendo toda a diferença para marcar, irmãos, a nossa vida de forma positiva. Amém, igreja? Então eu entendi que as nossas cicatrizes, as nossas dores, as perseguições, tudo isso valida, tudo isso, irmãos, vai ser um grande testemunho de vida, para Deus ser glorificado através de você. Amém, igreja? Então, quando a gente enfrenta qualquer situação, entenda, tem aí uma lição de vida, tem aí algo que o Senhor quer fazer eu entender. Aí, irmãos, lembra de João 13? Jesus fala assim, agora vocês não entendem, mas amanhã vocês vão olhar para trás e vocês vão entender o que eu queria te ensinar, o que eu queria te mostrar, o que era para você captar. E aí, irmãos, vem o cumprimento da palavra. Daí, João 13, 3, Respondendo, Jesus disse, o que eu faço hoje, não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Então, Senhor, enquanto eu não descobri, enquanto não foi me revelado, enquanto eu não sei o que o Senhor quer de mim, eu vou ficar firmado na tua palavra, cumprindo o propósito que o Senhor tem. Está doendo, mas eu não abandono o propósito. Está difícil, mas eu não abro mão do propósito. A luta está grande, a perseguição está enorme, mas isso me faz mais forte na presença de Deus. Amém, igreja? Então a gente
para concluir aqui, aprenda a tirar lições, né, de vida, de fé, irmãos, na hora da dor, na hora da luta, na hora da adversidade. Eu vejo que a cada dor, a cada silêncio, a cada espera, a cada dia mal que Paulo fala aqui, o dia mal vem para nós. Tudo isso, irmãos, por detrás tem um propósito. Amém, igreja? Diga comigo então, diante do dia mal, diante do dia do silêncio, o dia da dor, o dia da espera, diga, por trás de tudo isso tem um propósito. E o maior de todos os propósitos é que Deus vai ser glorificado através da sua vitória, através, irmãos, da sua conquista. Mas permita que o Senhor venha te consolar, permita que o Senhor venha te auxiliar, permita que o Senhor venha estender as mãos, porque eu vejo que para muita gente Deus tem estendido as mãos, só que ela não dá a mão, né, para o Senhor. Ela quer resolver sozinho, ela quer sair do buraco sozinho, ela quer resolver as coisas sozinho. Irmão, Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Amém, igreja? Essa mensagem, eu acredito que não é por acaso. Lembre-se disso, a sua dor, por trás dela tem um propósito. A sua luta, a sua batalha, ela vira experiência, e as experiências viram cicatriz, e a cicatriz, irmãos, o Senhor vai nos mostrar o quanto Ele jogou ali, colocou ali, né, o bálsamo, a unção, trazendo consolo, ajuda para a gente superar e vencer para a glória de Deus. Amém? Vamos orar então? Fique em pé, diga comigo: o propósito não se revela na pressa, mas na compreensão. Entenda isso, irmãos, não é de qualquer jeito, de pressa, da noite para o dia. Passe a compreender, passe a entender. Senhor, eu preciso, né, entender que eu estou diante de um propósito. Essa dor não é por acaso, atrás dessa dor tem um propósito. Eu vou cumprir o teu propósito na minha vida. Amém, igreja? Glória a Deus. Deus abençoe você da internet, fique na paz.